Eu tenho lido bastante a palavra do Senhor e tem algumas coisas que têm me incomodado. E eu acho que vocês já perceberam que a forma como eu prego é na base de temáticas, ou seja, eu vou pregando um texto sobre várias visões, sobre vários lados. Então eu não consigo, por exemplo, pegar uma palavra de Deus, né, e pregá-la assim. Pode até ser, de vez em quando a gente faz isso, mas eu prefiro ir como se fosse uma série de estudos a fim de que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E algo que tem me chamado muita atenção, e é sempre, eu ainda vou continuar no Novo Testamento por um bom tempo ainda vou ficar aqui no Novo Testamento e vou ficar rodeada aqui, principalmente nos Evangelhos, porque eu tenho o entendimento de que Jesus Cristo é a base de interpretação de toda a palavra de Deus. Então eu quero levar a igreja a pensar como pensa o Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa então avançar. Então, se você quer ser um bom cristão, você vai ter que começar por Cristo. Não adianta começar pelo Antigo Testamento, não adianta, porque isso vai te dar uma visão da Bíblia, mas talvez você vai ficar um tanto que perdido quando estiver lendo. Então comece pelos Evangelhos, onde então a gente começa a ver o que Jesus Cristo está falando. E aí, com base nisso, nós podemos olhar as outras cartas, os outros livros e aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje o que eu quero começar a falar para vocês vai servir para todas as pessoas. Ninguém aqui vai sair ileso, só se fosse um bebezinho. Mas como a gente não tem um bebê hoje aqui, então todas as crianças vão poder aplicar o que eu vou dizer hoje aqui. E o que é que eu estava pensando, porque como eu estou pregando ali em torno de Mateus, eu pensei assim, queria pensar com vocês também. Sempre foi dito que a lei, no caso dos 10 mandamentos, né, era alguma coisa assim que não é pra gente, não é tão bom. Jesus Cristo parece que veio dar uma outra visão. Sim, mas eu fiquei pensando, por que Deus, sendo bom, maravilhoso, amoroso, daria os 10 mandamentos para Moisés se ele não fosse importante? Deus, o Pai, teria errado? Teria deixado alguma coisa por detrás? E aí Jesus Cristo precisou vir complementar? Teria alguma coisa errada nos 10 mandamentos que a gente não possa cumprir? Para que Jesus Cristo tenha que falar isso novamente? Então, para que a gente possa compreender isso, e eu não vou falar dos 10 mandamentos, mas vou. Vocês vão entender já já. Os 10 mandamentos era tudo que o povo de Israel tinha como uma forma de viver. Então Moisés vem e apresenta os 10 mandamentos para o povo de Israel, dizendo: olha, vocês precisam fazer isso daqui. Não isso, sim isso, não faça isso, não faça aquilo, né? E aí a gente tem ali os 10 mandamentos que dão uma visão das coisas que Deus queria que a gente fizesse e das coisas que Deus não queria que a gente fizesse. Então Moisés vai lá e apresenta para o povo. Mas Jesus vem e ele então quer dar não um novo mandamento, não uma nova lei, mas uma nova forma de ver a lei. Por isso, para que a gente possa entender, você precisa abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Isso é só para a gente entender, ainda não é o texto. Porque o Senhor, lembra, no Sermão do Monte, o Senhor vai falando das bem-aventuranças. Ele vai apresentando o reino dele. E aí, como ele vem, como se fosse uma pessoa, como se fosse a própria pessoa de Moisés. Em outras palavras, significa assim, parece que ele veio mostrar uma nova lei. Mas ele não veio mostrar uma nova lei. Ele veio mostrar uma nova
viver a lei. E o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. É isso que o Senhor está falando. Então, ele vem apresentar não um novo mandamento, mas uma nova forma de olhar e viver com base nos 10 mandamentos. E aí quando ele fala, olha, além dos 10 mandamentos não está dizendo não matarás? E ele vai falar assim, olha, mas não é só não matar uma pessoa. Não é isso que o Senhor Jesus fala? Porque assim, se fosse para falar não matar, então a gente não mata. Pelo menos a grande maioria não mata pessoas. Mas o Senhor vai um pouquinho mais fundo. Ele fala assim, olha, se dentro de você desejar matar alguém, você já matou. Então o Senhor Jesus Cristo sai do ato, da ação, daquilo que a gente faz ou não faz, para aquilo que a gente pensa e para aquilo que a gente sente. Então ele quer aprofundar isso. E para que o povo levasse a lei ao pé da letra, eles começaram então a jogar isso para só os comportamentos. Então para eles, como é que eles viam, como é que eles podiam observar que alguém estava cumprindo a lei? Era no comportamento da pessoa, era aquilo que ela fazia no dia a dia. Só que os profetas, eles foram observando que o povo dava uma pisada de bola em algumas coisas. Parece que o povo não estava entendendo muito os 10 mandamentos. E aí eles foram somando novas leis aos 10 mandamentos. Tanto que em algum dado momento, a palavra de Deus vai mostrar que estava assim um absurdo. Eles podiam fazer uma coisa e não fazer outra. E aquilo estava ficando pesado, mais de 600 leis. E o povo não conseguia cumprir. E o povo não conseguia seguir. Então, o propósito da lei, por isso que a gente precisa entender, o propósito da lei não era ditar regras de comportamento, regras que a gente vai seguindo. Ó, você faz isso. Então, por exemplo, a mamãe, o papai, para as crianças, falam assim, ó, você pode brincar, mas você tem que recolher o seu brinquedo. Não pode deixar o quarto bagunçado. E aí, às vezes, a mamãe sai e fala assim, ó, mas quando chegar tal hora tem que estar pronto. Tá tudo certinho. E a gente vai brincando, né? Não é criança, a gente vai brincando. Aí, quando tá pra mamãe chegar, fala assim, nossa, não arrumei, o que você faz? Sai correndo para arrumar, né? Quando a mamãe chega, quando o papai chega, o que é que os pais viram? Que o filho arrumou as coisas. Ele ajeitou as coisas. Mas para você lá dentro, você diz, olha, enganei a mamãe. Ela pensou que eu sou direitinho, mas eu fiz tudo em cima da hora. Passei por bom, mas não sou tão bom assim. É isso que o Senhor estava falando, porque eles estavam se comportando, mas não é isso. Quando o Senhor dá as leis, Ele quer mostrar o caráter dele, a vontade dele. Quando Deus, o Pai, dá as leis para as pessoas, Ele não quer simplesmente que você pense naquilo, mas olha, Deus não gosta que a gente mate, Deus não gosta que a gente se comporte mal, Deus não gosta que a gente minta, Deus não gosta que a gente deseje mal para as outras pessoas. Então a lei era uma demonstração do caráter de Deus. Mas o povo foi deturpando, achando que era só o que as pessoas viam. Era só o que as pessoas enxergavam. Eu não sei vocês, mas eu já fiz. Não sei as crianças, mas eu já fiz. A minha mãe, às vezes, falava uma coisa que eu não gostava. Eu achei que ela estava muito chata. Achei que estava exagerada. Aí ela estava aquela ordem, eu estou fazendo coisa dentro de mim. Aí ela virava as costas, eu mostrava a língua. Mas a minha mãe não tinha visto, né? Então ela falou assim, nossa, é muito obediente. Eu falei, ela ficou quietinha. Para minha mãe, eu tinha ficado quieta.
Mas para Deus eu desobedeci. Vocês entendem? Então Jesus Cristo, ele veio mostrar como é o caráter de Deus e como é que deveria ser feita essas coisas. Então, a partir de hoje, eu quero falar para a igreja como é que é a nossa prática cristã a partir dessa visão dos 10 mandamentos. Só disso, eu não vou pregar os 10 mandamentos. E hoje eu quero começar a falar da nossa integridade, porque é isso que Jesus Cristo quer mostrar para nós. Quando ele vai, então, falar aqui sobre como é que a gente deve ver a lei, como é que o ser humano deve ser. Então, eu gostaria de, no decorrer dessas semanas que virão, falar como um cristão deve agir aos olhos do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a vontade do Pai. E eu fiquei pensando, conversei com uma pessoa essa semana, um senhor, e ele estava um pouco nervoso porque ele tem uma netinha de aproximadamente 3, 4 anos, e ele estava muito preocupado que essa netinha não estava tendo a educação que deveria ter. Então ele estava vendo, por via da experiência que ele tinha, que ele tem, que da forma como ela estava sendo criada, ela ia se comportar mal no futuro. E aquilo estava deixando ele muito tenso. Porque se nós não observarmos o que nos é ensinado, no futuro, a gente não vai ficar bem. E o mesmo acontece com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Senhor. O mesmo acontece para a igreja. E eu não vou falar de comportamentos, mas eu vou falar de pensamentos e sentimentos que nós devemos começar a observar. E nós precisamos seguir à risca isso. E o Senhor vai então nos ensinar para que no futuro, para que hoje, para que amanhã, você verdadeiramente possa ser chamado de cristão. E não de uma farsa, de uma mentira. E que Deus nos abençoe na leitura da palavra, que Deus nos ajude no cumprimento dessa palavra, e que nós possamos nos preocupar com ela, porque é ela que vai nos fazer melhores. Melhores seres humanos, melhores cidadãos, melhores filhos, melhores pais, melhores irmãos, melhor igreja. Se a gente observar bem. Amém? Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 5 e vamos para o verso 33. E eu vou começar por este. Nós vamos falar sobre muitas coisas aí no decorrer dessa semana, das semanas. Então abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, a partir do verso 33. E olha o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer. Prestem atenção, hein, crianças? Prestem atenção, que isso é muito importante. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Deus vai falar sobre o juramento. E o Senhor Jesus Cristo estava querendo explicar para a gente o que significava isso. O juramento era uma palavra firmada.
verdade ou não, era só ela falar, eu juro, por tal coisa. Então, por exemplo, como é que alguém vai confiar na palavra da outra? Alguém vai lá e fala assim, olha, eu vou fazer tal coisa. Seja ele quem for. Seja a esposa falando para o marido, você vai fazer tal coisa? E ele fala assim, eu juro. Ou ela dizendo para o seu marido, ele perguntando, você vai fazer tal coisa? Você promete que você não vai mais fazer isso? E ela vai, eu juro. E as crianças também. A mamãe fala assim, promete que você não vai mais me desobedecer? Promete que você não vai mais fazer tal coisa? E aí ele diz, eu juro. Mas a pessoa precisava jurar por algo, por alguém, por alguma coisa. Então tinha que ser uma coisa muito séria para que a outra pessoa pudesse confiar. Então, por exemplo, jurar pela mãe, né? Não, juro. Né? Pela morte da minha mãe. Se eu errar, se eu mentir, ela vai morrer. Muitas pessoas já fizeram isso. Ficar jurando. Por quê? Porque aí a pessoa fala assim, não, ela está falando uma coisa séria. Está jurando pela mãe, está jurando pelo pai. Imagina que vai querer que o pai morra. Tem gente que fala assim, eu quero que o teto caia agora. Juramento que não vale nada, né? Desde quando que o teto cai assim? Tinha que jurar de alguma forma, ou por uma pessoa, para que a gente pudesse confiar. Então a pessoa fazia isso. Jurava, esta era a sua palavra. Hoje as pessoas não juram tanto, mas tem muita gente que jura. E eu me lembro uma vez, muito interessante, aquilo foi muito interessante. O Gustavo era bem pequenininho. E eu vi um açúcar, eu acho que eu já contei isso aqui na igreja uma vez. Eu vi um pouco de açúcar caído no chão. Falei, nossa, açúcar caído no chão. E estava espalhado assim, aí eu abri o armário, o açúcar estava um monte. Eu achei estranho, eu falei, Gu, você pegou esse açúcar? Ele falou, não. Eu falei, Gustavo, não foi você? Não. Aí eu perguntei para o Zemar na época, eu falei, Zemar, não. Eu falei, filho, vem cá, você comeu açúcar? Ele falou, não, mãe. Eu falei, que estranho. Aí fui lá, voltei para a cozinha, nada, não achava vestígios do que tinha acontecido. Aí eu sentei perto dele e falei, filho, fala para a mamãe a verdade. Se foi você, tudo bem, pode contar. Ele falou, lógico que não foi eu, mãe, eu juro que não fui eu. Deve ter sido um rato, porque outro dia tinha um rato aqui, deve ter sido um rato. Aí eu falei, nossa, mas como que o rato? Mas ele estava se falando de uma forma que eu estava acreditando que era verdade. De tão sério que ele estava falando. E aí eu falei, nossa, será que aconteceu isso mesmo? Aí eu voltei na cozinha e quando eu abri a gaveta, tinha uma colher suja de açúcar. Aí eu vi que ele estava mentindo para mim. Mas sabe o que eu fiquei triste? Porque criança faz isso. Mas é que eu insisti com ele. Eu falei para ele várias vezes, a mamãe não vai te bater, filho. Fala a verdade para mim. Mas ele não contou a verdade. Até que eu cheguei para ele e falei, filho, você mentiu. Eu não precisava ter mentido. Mas ele era muito pequenininho, gente. E eu não acreditei que o Gustavo tivesse tanta força e tanto poder de mentir. E eu quase fui convencida de que era verdade. Mas se é uma criança de aproximadamente 5 anos, 6 anos que o Gustavo tinha, você imagina o que um adulto pode fazer? E eu fiquei triste, foi porque ele não tinha necessidade de mentir, e ele mentiu. E eu não sabia por que ele estava mentindo. Eu não entendia por que ele estava mentindo. Entende que tem coisas dentro de nós
que às vezes a gente não conhece. Por isso, o Senhor Jesus Cristo vai dizer nesta palavra: olha, você já foi dito pelos seus antepassados, não jure. E aí então ele vai dizer, mas eu lhes digo, não jurem. O Senhor está quebrando a palavra, está quebrando os 10 mandamentos? Não, ele está falando assim: não jurem, digam a verdade, não mintam, digam a verdade. E que verdade que é essa? Isso que é importante, porque como é que é essa verdade? Essa verdade que Jesus Cristo está propondo aqui não é simplesmente falar alguma coisa que a gente pensa. O Senhor Jesus Cristo quer que essa verdade passe por 3 áreas que são importantes para nós. Então ele está falando assim: não jure, você não precisa jurar, simplesmente diga a verdade. Ou seja, o seu sim tem que ser sim e o seu não é não. Se você perguntar para uma mulher, vamos perguntar agora, nesse momento: Edna, você está grávida? Diga alto aí para a gente ouvir. A não ser que ela não soubesse, não é verdade? Mas se ela soubesse que estava grávida, ela diz: estou. É disso que o Senhor está falando. Que a sua palavra seja sim, se for sim, e não, se for não. Ainda que doa, ainda que para algumas pessoas, as pessoas fiquem escandalizadas, mas você consiga fazer isso. Que os relacionamentos sejam marcados por essa palavra de verdade. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós, como cristãos, precisamos amadurecer. Porque eu ainda não sei por que o Gustavo mentiu. E talvez nem ele lembre por que ele mentiu. Mas um adulto não pode passar por isso. E a criança precisa aprender desde cedo que ela precisa falar a verdade. E se ela não quer apanhar, ela fala assim: se eu falar a verdade, você não me bate? Aí tudo bem. Mas nós mentimos. E o Senhor Jesus Cristo está falando assim: não jure, você não precisa jurar. Se você for uma pessoa de verdade, se você for uma pessoa honesta, se você for sincero, você não precisa jurar nunca mais. É disso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Você precisa assumir quem você é. Então, como é que fica essa história de falar a verdade, que precisa passar por 3 lugares? Não é só a palavra. Não é só o que eu digo. A minha verdade não pode ser só o que eu falo. A minha verdade precisa também passar por aquilo que eu faço. Mas a minha verdade também não pode passar só por aquilo que eu falo e por aquilo que eu faço. Ela precisa passar também por aquilo que eu entendo, pelo meu desejo, por aquilo que eu quero. Porque às vezes eu não faço nada e também não falo nada, mas eu desejo. Eu quero. E segundo a palavra que o Senhor mesmo está dizendo, você já fez. É por aí que precisa passar o nosso sim e o nosso não. E o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer o seguinte: você precisa aprender a falar a verdade. Ainda que doa, ainda que você sofra, para que você possa admitir quem você é. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 18. Para a gente entender o que significa isso. Essas 3. Falar a verdade não é só dizer, não é só agir, mas é o que você também pensa, sente e deseja. Olha aqui, a palavra de Deus em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. E alguns confiavam em sua própria justiça, seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Então aquilo era certo.
E tem gente que fala assim, não, mas eu acho que está certo. Então, quem é que vai nos dar o padrão de certo e de errado? É Deus. Você tem o seu padrão. Então, Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Você tem o seu padrão, mas o padrão correto é o padrão de Deus. Então, o que Deus fala para os filhos? Não fala que eles devem obedecer? Os papais e as mamães? É isso que o Senhor fala. A gente pode até não querer. Aí a gente obedece. Mas resolve? Talvez não, porque o que o Senhor Jesus Cristo está falando é que precisa ir além do falar e do fazer. Precisa ir no desejar. Então, quando você percebe que você, então, está mentindo ou está desobedecendo, você, seja lá o que for, você fala assim, poxa, por que eu estou fazendo isso? Deus não quer. Não é só minha mãe, não é só meu pai, não é só a pessoa que eu me relaciono. Deus não quer. Eu vou fazer isso porque Deus não quer. E aí você é capaz, então, de mudar alguma coisa dentro de você. Por isso, vamos ler o texto, você vai compreender. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Olha, ele está contando uma história para a gente aprender. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava consigo mesmo. Dizia: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu não roubo, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero. Ele está dizendo, eu não minto, eu não faço nada de errado, eu não passo no farol vermelho. Parece aquelas pessoas que entram dentro do ônibus, dentro do trem e falam assim, olha, eu não estou aqui roubando não, nem matando, só estou pedindo. Não é verdade? Porque as pessoas acham que as coisas ruins só ficam nesses lugares. Mas não é bem assim. Mas é assim que ele sente. É assim que ele está percebendo. E aí, ele fala assim. Aí ele começa a falar o que ele faz. Então, ele não rouba, ele não é corrupto, ele não é adúltero. E aí, o que ele faz? Então, ele jejua 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, olha, eu não faço algumas coisas, eu faço outras coisas que o Senhor gosta, então eu estou ok. Eu estou legal. Porque o povo olha, acha que está tudo bem. Mas, na verdade, aqui dentro não está tudo bem. Aqui dentro eu penso mal. Aqui dentro eu tenho raiva. Aqui dentro eu tenho desejos. Eu gosto de fazer coisa ruim. Aí vem o segundo homem. É disso que eu estou falando. Ele está falando para Deus que ele não rouba, que ele não é corrupto, que ele não é adúltero. E que ele fazia algumas coisas. Ele jejuava, até fazia mais um pouquinho, dava o dízimo. Então, na visão de todo mundo, ele estava legal. Não estava? Aí chega o segundo homem. O segundo homem, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, olha, prestem atenção. Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Ele não disse mais nada. Ele disse: eu peco. Eu faço errado. Eu faço as coisas que o Senhor não gosta. Tem misericórdia de mim. Então, para todo mundo, aquele que faz as coisas erradas, aquela pessoa que vive traindo alguém, aquela pessoa que vive roubando alguém, aquela pessoa que vive falando mal de alguém, é uma pessoa muito ruim. E aí a outra, que a gente não vê falando, que a gente não sabe, a gente acha que é bom. E aí Jesus Cristo vai dizer no verso 14: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que o Senhor está querendo dizer é o seguinte, é que a pessoa, para fazer, para agir, conforme o Senhor quer, ele precisa falar a verdade. Porque o que esse homem fez que o outro não fez? Ele falou a verdade. Ele assumiu quem ele era, mas ele precisou olhar para dentro dele
e ver que lá dentro dele tinha coisas que os outros não gostavam, que ele também não estava gostando diante de Deus, porque era Deus que mostrava quem ele era. Então nós precisamos dizer o nosso sim, o nosso não, baseado naquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nós precisamos ser mais críticos de nós mesmos. A gente não pode pensar que a gente é tão bonzinho, quando a gente sabe que no fundo a gente não é. Mas como é que a gente vai descobrir que a gente não é tão bonzinho quando a gente fala que é bonzinho? É só em contato com Deus, porque é Deus que vai nos lembrar que a gente faz algumas coisas que não está correto. O que o Senhor Jesus Cristo está falando é que nós precisamos ser íntegros, por inteiro. A gente tem que usar a palavra, e é aquilo que a gente faz e aquilo que a gente pensa e deseja. Tudo dentro de nós precisa estar coeso. Então eu falo que eu amo tal pessoa. E aí eu faço algumas coisas que agradam a pessoa. Mas eu não desejo fazer nada para essa pessoa. Não está coeso, entendeu? Eu digo que amo mamãe e papai, certo? E aí, quando a mamãe e o papai pedem para eu fazer algumas coisas, parece que eu fiz. Mas eu gosto mesmo é de fazer outras coisas que a mamãe e o papai não gostam. Então, essa conta não está batendo. As 3 contas têm que bater. A palavra, a ação e o sentimento. Eu digo para algum amigo, pode ser as crianças também. Ah, não, eu gosto de você. E na frente dele, eu estou sempre cumprimentando, sempre dizendo coisas boas sobre ele. Mas por detrás eu falo dele para alguém. Então não está batendo a conta. Os 3 têm que bater. O Senhor Jesus Cristo está nos chamando que, se você falar sim e sim, não e não, você não precisa jurar. Você não precisa de alguém que se apresente no seu lugar para garantir a sua palavra. Você se garante. Você se garante. Pode sofrer? Pode. Mas a palavra de Deus está dizendo que este último homem que subiu e falou, eu sou pecador, foi esse que Deus gostou. Foi esse que Deus justificou. Foi esse que saiu. Então, meus irmãos, qual é o segredo para a gente ser íntegro dessa forma? Qual é o segredo para a gente parar de viver uma vida dúbia? Qual é o segredo para a gente mudar a nossa forma de agir? Nossa, parece que eu estou falando só para as crianças, mas vocês sabem que não estou. A palavra de Deus está falando que a gente precisa ser íntegro. As nossas palavras, as nossas atitudes e o nosso desejo. Eu falo que amo ao Senhor. E algumas das minhas atitudes parece que eu amo ao Senhor. Certo? Então, eu amo ao Senhor. Se eu perguntar, vocês amam o Senhor? Vocês vão dizer? Sim. E tem algumas coisas que vocês fazem que parece que vocês amam o Senhor. Ao meu ver, assim, eu estou vendo. Certo? Mas vamos lá. Você se entristece quando você desobedece a Deus? Então, se não entristece, tem alguma coisa de errado. Você gosta de falar com Deus? Gosta de conversar com Ele, falar suas coisas, contar os seus segredos, inclusive as coisas que você fez, você não tem coragem de falar para mais ninguém? Gosta de falar para Ele? Você fala com Ele todos os dias, porque muita gente gosta de alguém, a gente quer falar com Ele todos os dias, ainda mais quando Ele está disponível assim. E você é atento à palavra de Deus?
bastante tempo, pode levar uma vida. Porque a gente precisa todo dia se sondar. Fazer alguma coisa errada, e a gente se assusta às vezes quando faz uma coisa errada. Quando grita com alguém, quando humilha alguém, quando tem raiva de alguém. Quando despreza alguém. E às vezes são pessoas que estão bem próximas de nós. Nós vamos continuar aqui, capítulo 18. Vamos lá para o verso 18 agora. Lucas 18, verso 18. Você precisa começar a se analisar, meu irmão, minha irmã. Olha o que a palavra diz. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. E aí ele continuou: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse o rapaz. Aí ao ouvir isso, Jesus disse: falta ainda mais uma coisa. Vende tudo que você possui e dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. E vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Nós estamos falando aqui de desejo, pensamento, sentimento. Então o Senhor falou assim: você quer entrar no reino dos céus? Agora você precisa vender seu dinheiro. Porque como é que vai entrar no reino do céu com dinheiro? E ele ficou triste. Ele ficou triste porque o coração dele estava no dinheiro. E eu pergunto: onde está o seu coração? O seu coração está nas coisas de Deus? Não está? Daqui a pouco vai estar, se Deus quiser. Se você é uma pessoa, eu sempre disse isso, meus irmãos, nós precisamos ser íntegros. A nossa vida precisa exalar isso. Mas é no falar, é no agir e é no sentir. Não dá para mentir. Por exemplo, quantos do seu tempo, da sua vida, você dedica falando com o Senhor, conversando com o Senhor, pensando no Senhor, pensando nas coisas do Senhor? Ou vocês acham que o reino de Deus vai crescer se a gente só ouvir a palavra de Deus? Se a gente quer que a nossa casa se converta, o quanto temos orado pela nossa casa? A gente está falando do dia do pastor, mas cada um aqui é pastor do seu próprio lar. O quanto os seus filhos, o quanto a pessoa que você vive, o quanto os seus amigos se apaixonam por Jesus a partir de você. Ou você acha que dá para passar uma vida mentindo? É disso que nós estamos falando. Que nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Porque quando é uma criança, ainda tem jeito. Mas para um adulto fica mais difícil. Porque a gente vai se acostumando com uma vida de farsa. Nós não precisamos disso. Eu não preciso disso, você não precisa disso. Às vezes as pessoas chegam lá na minha casa e eu tento ser mais organizada, mas é difícil. Mas eu sempre levo as pessoas lá para a cozinha, porque eu gosto de tomar um café, gosto de conversar. A primeira coisa que elas veem é a minha mesa. Ali tem de tudo, tem livro, tem Bíblia. O Henrique já foi lá várias vezes. Eu preciso ajeitar as coisas ali, porque se eu quero aprender do Senhor, eu preciso ter um espaço, um lugar, eu preciso dedicar um pouquinho de tempo, eu preciso fazer isso. E às vezes no começo é difícil. É difícil estudar a Bíblia. Por que é que vocês acham que eu mando áudio para vocês toda manhã?
ouvir a palavra de Deus uma vez no dia. É isso. Mas até quando eu vou fazer isso? Eu tenho o maior prazer, meus irmãos. Não estou reclamando. Mas tem gente que nem isso está fazendo. Nem um áudio que é para clicar. Não estou ouvindo. E vocês querem que eu acredite. Eu não. Eu não tenho como fazer isso, porque eu não conheço o pensamento de ninguém. Que Deus acredite que vocês amam Ele. Nem o áudio vocês estão ouvindo. Não estou falando que você ouve um outro. Estou falando. Pode acontecer. E aí? Ama Deus mesmo? Ontem foi o dia dos namorados, certo? Vi um monte de gente postando de amor, de não sei o que, de não sei o que lá. E eu acho super legal. Tem que postar mesmo. Tem que dar presente mesmo. Tem que ter uma noite especial mesmo. Façam isso. E façam bastante. Mas um dia só não alimenta relação nenhuma. Um presentinho não alimenta relação nenhuma. E um domingo na presença de Deus não alimenta a espiritualidade de ninguém. Simples assim. Mas a gente tem um jeito. Ok? Tá meio ruim? Eu sei, tá difícil. Mas tem um jeito. Vamos lá para Romanos capítulo 7. Tem uma pessoa que quando ela escreveu essa palavra aqui, vocês sabem quem é. Se a gente acha que é Paulo, mas vai nos mostrar aqui claramente o que é que nós precisamos fazer para a gente ser esse ser humano íntegro. Sim, sim, não, não. Paulo vai dizer a partir do verso 14, Romanos 7, verso 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Ele está começando a se analisar. Ele falou assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Pois eu não faço o que desejo, mas o que odeio. Então ele está falando assim, que ele é duplo. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Bem, o pecado que habita nele é dele mesmo. Então é dele que ele está falando. É que ele usa essas palavras, eu gosto do jeito como ele escreve, assim até parece meio poético, mas é isso que ele está falando. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando que habita nele, é dele mesmo. Parece uma linguagem estranha. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí então ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E aí então ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então ele está querendo dizer, e é isso que nós precisamos fazer, eu e você. Nós precisamos reconhecer que pecamos. Nós precisamos reconhecer que nós falhamos. Nós precisamos reconhecer que nós somos limitados. Que a gente desobedece a mamãe e o papai. Se você reconhecer, você admitir, é mais fácil para consertar.
você diz, não, está tudo bem. É como dizer assim, um casal, eles não conversam. Cada um vai dormir num horário. Não tem carinho. Não tem mais beijo na boca. E a relação sexual já foi, de vez em quando acontece, porque dá para acreditar que isso é um relacionamento? Ou é só uma convivência ali? Então, admite que não está bom para consertar. Porque só vai consertar se você admitir que não está bom. Se você perceber que não está bom. Se você falar que não está bom. Como Paulo fala que miserável homem eu sou. Se você admitir, caramba, olha o que eu estou fazendo com a minha vida espiritual. Eu só consigo ir no domingo. Eu mal consigo terminar uma oração com Deus. Começo à noite e quando no outro dia eu não sei se terminei, se comecei, se deu certo, se Deus ouviu, se eu falei amém. A pastora manda um versículo, um texto, e eu não abro ali, sei lá, pode ser no momento que eu estou indo no banheiro. O que está acontecendo comigo? É isso que você precisa admitir. Porque senão a gente não cresce, senão a gente não evolui. Isso também se refere aos comportamentos. Quando o Senhor diz o seguinte, olha, para de mentir. Ou quando o Senhor diz assim, o seguinte, para de fofocar. Ou quando o Senhor diz, para dessas práticas que não estão te conduzindo a nada. Ou quando o Senhor diz assim, para de mostrar a língua para a mamãe. Lá em casa as coisas acontecem. Tem um vídeo lá, mas eu já sei, eu conheço ele. Então, para mim está tudo bem. Eu falo assim, olha, estou saindo. Eu vou agora para o consultório. Você lava a louça? O Gustavo sempre diz, lava. Ele sempre diz, não diz, filho? Sempre diz. Mas não é sempre que ele lava. Porque às vezes ele dorme, às vezes ele vai jogar. Mas quando ele fala assim, caramba, se eu estou falando que eu lavo, é porque eu vou lavar. E eu não estou falando que ele não faz para me ajudar, não, não é nada disso. Eu estou pegando um exemplo simples para dizer o que a gente vai fazendo na vida. E na nossa vida, nas nossas relações, na nossa relação com o Senhor. Porque diante de Deus, e às vezes diante de um apelo, a gente diz assim, eu vou mudar. Mas no outro dia não faz um esforço. E a música é muito boa. E eu sempre disse, eu amo a música. Mas a música não vai alimentar a vida espiritual de vocês. É Bíblia, oração, jejum. Num esforço para se comportar melhor. Admitindo que você é miserável, que você é fraco e que às vezes você não consegue. É uma busca diária incessante pela melhor versão de si mesmo. É você se olhar no espelho e falar assim, caramba, eu preciso cortar o cabelo. Caramba, eu preciso fazer a barba. Caramba, eu preciso pentear o meu cabelo. Meu cabelo não posso pentear. Caramba, eu preciso escovar os dentes. Caramba, eu preciso colocar a roupa na posição correta. Caramba, eu preciso colocar essa toalha ali. É necessário isso. A proposta de Jesus Cristo, para mim, para você, olha, pode parecer uma palavra minha, mas essa palavra aqui é de Jesus. Parem de jurar. Parem de só falar. Você tem uma vida íntegra, verdadeira. Vocês precisam viver a palavra de Deus verdadeiramente. O meu falar, o meu agir e a minha
conexão, estejam em sintonia, coesão. Uma coisa tem que bater com a outra. Jesus está nos ensinando a construir uma vida autêntica, em que a mudança começa pelo interior. É isso que ele está propondo. Ele está falando assim, olha, a lei pode parecer que é só um comportamento, mas eu quero dizer para vocês, em Mateus, capítulo 5, que a gente estava lendo, que vocês não precisam mais julgar. Se a vida de vocês for sincera, se vocês forem honestos, se vocês pararem de mentir, de fingir que são uma pessoa que não são, basta você dizer sim, ou basta você dizer não, e já é o necessário. É possível viver essa vida, mas ela não é fácil. Não é fácil de fazer. Precisa ter um reconhecimento de quem nós somos. E eu gostaria agora que você prestasse bem atenção. E se você conseguisse, olhasse para você. E pudesse dizer para o Senhor assim, quem que é você? Se você se orgulha daquilo que você é. Se você tem se esforçado para ser a melhor versão de si mesmo. Se você reconhecer isso, é a partir daí que você vai melhorar. É olhando para dentro de você. E para dentro de você, só tem duas pessoas que podem olhar. Você, que olha mais ou menos, porque a gente não consegue ver tudo. E Deus, que vê tudo. Então você precisa começar a pedir a ajuda de Deus para te orientar. Não vai fazer isso sozinho porque você não vai conseguir. Você precisa pedir para Deus. E eu assisti um filme ontem, não lembro o nome, mas se vocês quiserem depois eu mando para vocês assistirem, porque é ótimo. E tinha um médico que ele chega na cidade e ninguém quer passar com ele. E aí, a família dele está lá, e ele falou assim, eu não sei o que fazer. E a mulher fala assim, você não sabe o que fazer? Tem que pedir para Deus. Você acha que precisa acontecer um milagre com você? Você tem que pedir para Deus. Porque se você não está conseguindo resolver, é Deus que vai resolver. Entende que às vezes a gente busca em outros lugares, em outras pessoas, aquilo que está pronto no Senhor. Então ela diz assim, é Deus. E naquela hora, uma mulher vai dar à luz antecipadamente. Primeiro cliente dele. Peçam ajuda a Deus. Peçam. Clamem pela vida de vocês. Quantos de vocês têm orado pela sua vida espiritual? Quantos de vocês têm orado pela vida espiritual da sua família? Quantos de vocês têm convidado todos os domingos alguém da sua família para estar aqui? Ou vocês acham que é assim, simples? Hoje eu lembro que eu me chamei duas pessoas, eu queria tanto que elas viessem. Eu falei, não, eu vou insistir todo domingo eu vou mandar um convite. É assim. Mas peçam para Deus. E Ele vai ajudar você. Não consegue fazer as coisas certas? Peça para Deus. Não tem força, está desanimado? Peça para Deus. Você não sabe por onde começar? Peça para Deus. Use e abuse do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a partir de hoje, no reconhecimento de quem vocês são, vocês possam ser um ser humano íntegro, inteiro, verdadeiro. É isso que o Senhor quer de você, é isso que o Senhor quer de mim. A gente não precisa mentir, não precisa fingir.